Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um assunto aqui no canal Hermenêutica Fiel. O assunto é top, pessoal, muito legal esse assunto que vou falar com vocês hoje aqui no canal Hermenêutica Fiel. E eu considero esse assunto como um dos mais importantes tanto para a Igreja de Cristo, como para as nações, porque é um despertamento, é um chamamento de Deus a uma fuga, a uma fugida do sistema deste mundo. Mas antes de iniciar o estudo, quero pedir seu like, isso se você gostar do conteúdo do vídeo, né? E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal Hermenêutica Fiel e vamos contribuir, pessoal, com a mensagem pura e fiel do Evangelho de Jesus, ok? Então dá essa moral aí, o seu like e se inscreva no canal e compartilhe aí o vídeo com seus amigos, ok? Bom, vamos para o estudo em tom de despertamento para a igreja e as nações. No estudo de hoje, eu vou ler o texto temático e depois vamos ler outros textos para sustentar essa interpretação que dou para vocês, que é uma hermenêutica bíblica fiel. Ok? Faço esse estudo, ok? Dentro do método Pardês, formatando ele no método Nilson de Souza. O texto temático é Apocalipse 18, versículo 4. Só um versículo já dá para a gente entender todo esse assunto e depois vou trabalhar com mais outros textos. Apocalipse 18, 4 diz assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versículo 4. Ok? Ou seja, olha o que Deus está dizendo no texto. Sai da grande Babilônia, minha igreja e nações, meu povo, as nações, saiam da grande Babilônia, pois ela, a grande Babilônia, meretriz, breve estará no seu ápice de poder sobre domínio de Ra-Satã, com regência da besta que emergirá do mar e corregência da besta que subirá do abismo. Então, olha o alerta de Deus, porque a besta do mar e a besta do abismo serão castigados com minha ira. É Deus dizendo: e para que o meu povo não sejas participante e atingido quando eu derramar a minha ira sobre a besta do mar, a besta da terra e os seus adoradores. Quando eu derramar a minha ira, eu não quero que o meu povo seja atingido. Portanto, saiam dela, povo meu. Saiam da grande Babilônia, povo meu, porque em breve vou derramar a minha ira sobre todos. Então, pessoal, chegará o momento, o tempo, a hora e o ano em que a igreja
de Cristo deverá obedecer à mensagem de Deus, que é: sai dela, povo meu. Esse despertamento para a igreja e as nações é um portal de saída do sistema do anticristo, tá, pessoal? É um portal, é um escape, é uma saída do sistema do anticristo até a entrada e permanência da igreja e das nações no deserto de esconderijo, preparado por Deus, tá? É Deus que vai preparar para guardar a igreja e as nações por 1260 dias, no período da grande tribulação. Tudo isso está escrito, amados. Está escrito nos profetas e em Apocalipse. Ok? Isso que eu estou falando. Esse deserto de esconderijo, esse escape, essa fuga está nos profetas e em Apocalipse, ok? Então é Deus dizendo: sai dela porque eu vou derramar a minha ira. Sai do sistema deste mundo. A verdade é que nem todos creem nessa revelação bíblica. Para a igreja que não crê, pessoal, a Bíblia dá o nome de virgens nécias, que são as loucas. E para as nações que não creem nisso, ou nessa ordem de Deus, nessa fuga, nessa chamada de Deus, né, a sair do sistema, Deus dá o nome para as nações de incrédulos, cegos de entendimento pelo Deus deste século. Então, quem não crê nisso são os cegos que tiveram seu entendimento tapado pelo Deus desse século, tá? E você que está assistindo o vídeo, você, pastor, querido, amado irmão, crê nessa mensagem ou não? Você crê nessa fuga ou não? E olha que essa mensagem não é nada novo, pessoal. Ok? Não estou criando nada novo. É que está bloqueado do entendimento e conhecimento dos pastores, líderes de denominações, da igreja de Cristo e das nações. Está bloqueado. Está com o entendimento tapado sobre esse assunto, sobre essa fuga, sobre esse escape. Mas está escrito: Deus não fará nada sem antes revelar seus segredos aos servos, os profetas. Amós 3, ok? E em Daniel, capítulo 4, fala que o saber teológico, que é essa revelação que eu estou passando para vocês, e o conhecimento tecnológico também se multiplicará no fim do tempo. A Bíblia mostra a mulher, que é a igreja, de Apocalipse 12, né, sendo levada para o deserto de esconderijo. Está ali no capítulo 12 de Apocalipse, ok? É o milagre. Olha que coisa impressionante que está acontecendo. É o milagre do Egito se repetindo nas duas casas de Israel, judeus crentes, fiéis e gentios convertidos, que formam o corpo de Cristo, que é a igreja. E a igreja é o povo do eterno, junto com as nações, ou as nações junto com o povo, junto com a igreja, sendo levados para o deserto para ser protegido por Deus no deserto. É isso que está falando Apocalipse 12. Essa mulher aqui é a igreja, ok? E também, pessoal,
Amados, olha só como Deus é misericordioso e bondoso. E todas as pessoas das nações que creem nessa mensagem, nessa fuga, nessa fugida para o esconderijo que Deus já preparou, então, você que se diz agora que faz parte da igreja, que é um cristão fiel, e você que ainda não é convertido a Cristo, mas crê no que eu estou falando, fique atento ao que acontece no mundo, principalmente em Israel, ok? Porque está chegando o tempo de obedecermos a ordem do Eterno quando diz: sai dela, povo meu. Ou seja, saia do sistema da grande Babilônia, saia do sistema do anticristo, que a muitos marcarão com seu sinal, e vá embora para a região determinada por Deus, que fica, entre o Egito e a Síria, ou entre a Síria e o Egito, tá? Que será nesse local, ou nesse lugar, de esconderijo, preparado pelo próprio Deus para guardar a igreja por 1260 dias, e isso longe ou fora do alcance do anticristo, fora do alcance da serpente, fora do alcance do sistema da besta, fora do alcance do sistema da grande Babilônia. Embora Deus seja o Todo-Poderoso, tá? Ele não vai proteger as pessoas nas grandes cidades, tá? Nas grandes metrópoles do mundo, nas grandes cidades do mundo, quando começar a derramar sua ira sobre todo o sistema do anticristo, ok? Deus não vai poder proteger, por isso já está dizendo: sai dela, povo meu, tá? E olha, você que é pastor, você que é crente, olha para cá. Tira essa mensagem deformada pela reforma da sua cabeça, de que a igreja será arrebatada antes disso tudo, antes dessa grande tribulação, e levada para bodas do Cordeiro no período de 7 anos. Tire isso da sua cabeça. Isso é nocivo à sua fé. Isso não é bíblico. Isso não é correto. Ok? Então veja, a deforma feita pela reforma, na sã doutrina de Cristo e dos apóstolos, deixou mente e corpo, literalmente, dos evangélicos contaminados a tal ponto de desprezar as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A igreja, os líderes não acreditam, não creem, não lêem, não ensinam, não pregam o que está nos profetas do Antigo Testamento. Para eles já isso é passado. Então isso aí, pessoal, é uma deforma dentro da doutrina de Cristo. Então, nessa ocasião do derramar da ira de Deus sobre a terra, a igreja será despertada para ir para o lugar preparado pelo próprio Deus, e temos que obedecer e crer. Ao contrário, ou seja, se não crer e não obedecer à ordem de Deus, que é essa fuga, essa obediência, tá? Se não obedecermos, ao contrário, pereceremos. Salvos aqueles que o próprio Deus permitirá que fiquem testemunhando nas grandes cidades, em afronta ao anticristo e o falso profeta, ou seja,
Deus vai deixar pessoas dentro das grandes cidades, em Jerusalém, tá? Testemunhando, pregando, enfrentando o anticristo. Aqueles que Deus não permite isso, ele vai levar para o deserto, esconder e guardar ali por 1260 dias. Ok? Agora veja só, pessoal, eu estou estudando os profetas em paralelo com o Apocalipse, tá? Usando o método Pardês, tá? O método de ensino dos rabinos, para saber se haverá esse deserto de esconderijo em outras nações do mundo, em outras regiões desérticas do mundo, tá? Pois, veja só, a princípio, a Bíblia mostra esse local em Israel, tá? Ali na região da Síria, a Síria até o Egito, ok? Está profetizado para ali. Mas eu estou orando para ver se tem em outras regiões, outros desertos também. Em Apocalipse 18:4, Deus diz para a igreja, presta bem atenção, sair do sistema da besta, que é o abominável da desolação falado por Jesus, e se refugiar para os montes e desertos. Lembra que Jesus também disse, fuja para os montes? Lembra que ele falou isso quando estava com os discípulos? Fuja para os montes? Pois é, Jesus estava mandando, né, a igreja, os discípulos, e chegou até nós, ele estava mandando, tá, os discípulos e a igreja em si sair do sistema do mundo e ir para os montes. Ele estava profetizando que esse tempo ia chegar, tá? E ir para os montes e desertos, se esconder. Então Jesus estava falando isso, fuja para os montes. Ou seja, ele estava profetizando que ia chegar essa grande tribulação, né, na terra, ok? E olha só, será tão real, isso que eu estou falando, é tão real e será tão real quanto ao fato de você se olhar no espelho e dizer, eu sou real e existo. Tá? O que eu estou falando aqui, então, essa fuga, esse lugar preparado de esconderijo, é tão real como você se olha no espelho e diz, eu existo, eu vivo, eu sou uma pessoa. A mensagem mais importante, pessoal, eu entendo que a mensagem mais importante para a igreja e as nações no momento, ou nos dias atuais, é essa. Sai dela, povo meu. Essa é a mensagem que a igreja precisa ouvir. Dela quem? O termo diz, sai dela, povo meu. Dela quem? Da grande Babilônia, que é e será esse mundo sistematizado pelo diabo desde a queda do homem, e que se intensificou em Nimrod. Lembra na construção de Babel? Então, se intensificou ali, aumentou ali e vem crescendo todos os dias até aquele tempo, até chegar hoje, tá? E isso estará no seu ápice de poder, tá? No governo da besta, que é o anticristo. Então, vai aumentar, esse sistema vai piorar no governo da besta, que é o anticristo. Tá dando para você entender? Bom, o tempo dessa saída para o deserto, de esconderijo, preparado por Deus, tá? Quem vai preparar é o próprio Deus, tá, pessoal? Esse tempo, a hora, o momento, já está chegando e devemos prepararmos para escaparmos quando chegar a hora. Então, vá se preparando, tá? Fique atento ao que acontece em Israel, tá? E no Oriente Médio. Fique atento, abra seus olhos, porque o momento dessa fuga já está chegando, ok? Então,
olha para Israel, olha para o Oriente Médio, pois ali está montado o palco escatológico, profético, pelos profetas do Antigo Testamento. Entende? Então, olha os profetas, olha para o Oriente Médio, lê os profetas, porque está tudo montado, esse palco profético, nos profetas. Mas os seus líderes dizem que não precisa ler mais o Velho Testamento. Como é que as pessoas vão estar sabendo disso, né? Aí, pessoal, só Jesus, né? Você só precisa crer nessa mensagem, pois está escrito, tá? E as demais coisas, para que essa fuga aconteça, é Deus quem preparará. A fuga vai acontecer. Está chegando a hora, está chegando o momento. E isso está escrito nos profetas, tá? E você só obedeça isso, tá? Porque quem vai preparar todas as coisas vai ser o próprio Deus. Tá dando para entender, pessoal, essa revelação? Bom, ok. Agora, será que cada um escolherá o seu próprio deserto, já que será mais fácil, né? Cada um escolheu o seu lugar de esconderijo, e também mais lógico, mais óbvio para isso, para a nossa pouca fé, né? Porque estamos no Brasil e não existe deserto em todas as regiões. Em todas as regiões do Brasil ou nas grandes outras metrópoles do mundo, não é em todo lugar que tem o deserto. Então, será que cada um que vai escolher o seu local de esconderijo, o seu próprio deserto? Ok? Já está profetizado aí, creio que não, ok? Bom, vamos lá ler outros textos. Isaías, capítulo 11, do versículo 15 ao 16. Olha o que Isaías diz. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Leu? Entendeu a leitura que acabei de ler com vocês em Isaías? Veja que de fato, como foi dito lá em Isaías, em outro capítulo, ou seja, no capítulo 27, Deus está conduzindo esse povo para os mesmos limites que ele escolher. Então veja que é ele que vai escolher para o povo está escondido, está guardado, mas eu, pessoal, pastor Nilson, estou orando e buscando mais nos profetas do Antigo Testamento e analisando a geopolítica do Oriente Médio para ver se também, tá, haverá desertos de esconderijo em outras nações e principalmente no Brasil, já que estamos aqui no Brasil. Então, estou buscando a Deus, observando a geopolítica do Oriente Médio, analisando tudo isso, observando o método pardês dos rabinos, tá? Que é para saber se vai ter esse esconderijo em outras nações, em outros estados ou em outros países, que não seja ali na Síria, a Síria até o Egito. E de fato, pessoal, isso que eu estou falando com vocês é o último e novo êxodo que está acontecendo. Tá? Isso vai ser espécie de um êxodo, igual aconteceu com os hebreus no Egito, no deserto. Bom, ainda que isso pareça impossível para muitos,
e principalmente para os pré-tribulacionistas, tá? Os pré-tribulacionistas é os que falam que a igreja vai ser arrebatada antes de tudo isso, tá? Apesar deles dizerem isso, eu acredito 100%, sem margem de dúvida, nesse texto. E que isso será no futuro, quando iniciar a grande tribulação. É certo que sim, tá, pessoal? Isso é certo que sim, vai acontecer. Porventura, Deus já não nos mostrou que não tem nada impossível para Ele, quando abriu o Mar Vermelho para seu povo passar no Êxodo? Será que tem algo impossível para Deus? Você mentaliza as coisas na sua cabeça e esquece que nada é impossível para Deus. Ok? Bom, vamos lá para mais um outro texto. Veja que Isaías fala também ali no capítulo 58 de Isaías, sobre isso que eu estou falando. Isaías capítulo 58, versículo 1, aí depois o 8 ao 11. Diz assim: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que impressionante, né? Vamos agora ao versículo 9 de 58 de Isaías. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Que impressionante, muito maravilhoso esses versículos do capítulo 58 de Isaías, que é Deus falando que vai guardar a igreja, vai guardar as nações que creem nele, nesse lugar de deserto, de esconderijo que ele vai preparar. Agora, olha só, provavelmente você já tinha lido esse capítulo 58 de Isaías, mas ficava preso só no entendimento que se refere ou que esteja falando só de Israel. Né? Você fica preso a isso, também as pessoas, seus mestres, seus líderes não te ensinam, né? Mas nesse estudo, o Espírito Santo está colocando luz no seu entendimento para você entender que está falando do esconderijo preparado por Deus para guardar a igreja, tá? E as
nações. As nações aqui são as pessoas que não se tornaram bodes no período da grande tribulação, ok? Então veja que bodes são os rebeldes, e são as ovelhas rebeldes, e ovelhas não é o mesmo que igreja, tá, pessoal? Tá? Isso tudo no período da grande tribulação. Se preferir, você pode ler todo o capítulo 58 de Isaías, porque vai falar até mesmo da nossa entrada e trabalhos dentro do reino milenar de Cristo, ok? Mas antes disso, pessoal, o Senhor vai nos instruir, tá? Antes do milênio, tá? O Senhor vai nos instruir sobre o que devemos fazer em nossos dias, tá? Para que estejamos preparados quando chegar essa fuga, essa fugida, esse escape para o deserto, que é o lugar de esconderijo. Para que ele, então, né, o próprio Deus, sustente a nossa alma, até mesmo em lugares áridos, ou seja, lugares secos, sem comida e bebida, isto é, lugares desertos, ok? Então, veja só, por causa dos toques de trombetas e a abertura dos selos, na terra haverá lugares ermos e áridos, provocados pela destruição dos toques de trombetas, tá? E a abertura dos selos e nas grandes cidades, tá? E também pequenas cidades. Então veja que vai tocar trombetas, vai abrir os selos, a grande tribulação vai se intensificar e isso vai acontecer nos lugares ermos, lugares áridos, vai ficar abandonados e é para ali que Deus vai levar o povo dele, tá? E veja, Isaías sempre cirúrgico, né? Ao se referir da proteção do Eterno ao seu povo no deserto. Isaías sempre cirúrgico, né? Ele sempre falando claramente. É o profeta messiânico, né? Então veja o que ele diz também no capítulo 4, versículos 5 e 6, sobre esse lugar, sobre esse deserto, sobre esse esconderijo. Vamos lá. Capítulo 4, versículos 5 e 6 de Isaías. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas... O texto está apagado, vamos lá. E sobre todas as suas assembleias, numa nuvem de dia e fumaça e, olha só Deus, Isaías profetizando, fumaça e resplendor de fogo, chamegante ou chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dócil e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Entendeu, pessoal? Isaías 4, versículo 4 ao 5. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa, né? Esse texto fala de como Deus irá proteger o seu povo durante 1260 dias no deserto, no período da grande tribulação. Você já deve ter lido isso, não imaginava que estava falando sobre isso, né? Mas agora você está entendendo. E não somente esse texto, tá, pessoal? Mas também existem outros textos que falam sobre esse lugar, sobre esse deserto de esconderijo, que Deus vai construir dócil, pavilhões. Lembra lá das muralhas de fogo que ele construía lá no Egito, no deserto, guardando o povo dele? Então, esses são os dóceis, são os pavilhões que Deus vai
fazer no deserto para esconder a igreja dele e o povo dele, ok? Veja só, tem outros textos também que falam que a igreja e as nações restantes estarão no esconderijo no deserto no período da grande tribulação, que durará 3 anos e meio, ou seja, a igreja nesse período, né, que é 1260 dias, ela vai ser guardada e protegida com dosses, com pavilhões, igual aconteceu no deserto com Israel, ok? E lembra, pessoal, tá, que as nações aqui são as ovelhas obedientes, tá? E ovelhas não é o mesmo que igreja. Você precisa entender. Ovelhas são as pessoas obedientes entre as nações, tá? Que não tem nada a ver com a igreja. Olha o que diz Isaías também, capítulo 26, do versículo 20 e 21. Veja só. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos. Lembra que Jesus falou isso na hora da oração? Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Lembra que Jesus falou isso? Sobre ti? Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Por isso que está dizendo, sai dela, povo meu. Vá para os montes, se refugia no lugar do deserto, do esconderijo, né? Moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Deu para você entender? É Deus falando, é aquilo que Jesus falou, Deus confirma, Isaías está confirmando, e estou confirmando para vocês aqui nesse estudo. João também, na Ilha de Patmos, né, foi cirúrgico ao escrever o que Jesus revelou para ele sobre o assunto, sai dela, povo meu. Não está escrito em Apocalipse 4, versículo 8, é tudo isso que eu estou falando aqui. Num versículo só, olha só como é que nós achamos tudo isso ali escondido dos profetas. Quando diz João, né, sai dela, povo meu. Jesus falou para ele. Deus deu para Jesus, Jesus deu para João, e João deu para nós, sai dela, povo meu. Vamos em Apocalipse também, versículo 12, aliás, capítulo 12, versículos 6 e 14. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha o que diz o versículo 14 agora. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Entendeu, pessoal? Que maravilha, que texto impressionante, corroborando, sustentando o que eu estou falando aqui nesse estudo com vocês. Então veja só, olha só, presta atenção, ó. Enquanto que muitos ensinam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, o profeta Isaías e outros profetas também, Cristo também, João também, o apóstolo também, né, já profetizavam que ela, né, a igreja seria levada para um deserto e ali ser escondida pelo Eterno, né? Escondida, guardada, protegida, em volta de pavilhões, de dosses, colunas de fogo,
entende? Por 1260 dias, né? Então veja, as pragas no Egito foi um exemplo disso. Lembra que estava rolando solto lá as pragas no Egito e os hebreus guardados, escondidinhos ali? Pois é, isso é um exemplo para nós que vai acontecer novamente na grande tribulação, tá? E não apenas a igreja, mas as nações restantes também serão protegidas por Deus nesse esconderijo. Aí entra aquele senso de justiça dos crentes, não, as nações não, é só quem pertence a Cristo, só quem é da igreja, só quem frequenta os cultos na igreja. E aqui não é nada dizendo isso, tá? E pelo simples fato de não terem usado a marca da besta, né, nem adoraram a sua imagem, Deus vai permitir que essas pessoas também fossem ou são guardadas junto com a igreja no deserto de esconderijo, tá? Essa mensagem, pessoal, não é nova não, é desde quando você comprou a sua Bíblia, desde quando surgiu a Bíblia, ou seja, é antiga, isso que eu estou falando aqui. Não é nada novo, nem de minha interpretação pessoal, está na Bíblia. Está escrito, desde quando você comprou a Bíblia, isso aqui está na sua mão, está diante dos seus olhos. A questão é que está bloqueado do entendimento e conhecimento da maioria dos pastores, né, teólogos, presidentes de variadas denominações. Para eles está bloqueado isso, tá? Mas Deus está usando de misericórdia, me usando nesse canal, nesse estudo, para revelar para vocês tudo isso. Daniel 12, versículo 4, diz que no tempo do fim, o entendimento e conhecimento será multiplicado, ou seja, haverá desbloqueio de muitas coisas para a igreja e as nações, tá? Isso é bíblico, está ali em Daniel capítulo 12, versículo 4, que está dizendo que vai ser tudo desbloqueado, né? Ou seja, esse conhecimento e entendimento teológico, tecnológico também, Deus já está preparando e levantando aqueles que Ele mesmo, tá? Ele vai escolher a dedo. Ele mesmo já escolheu como mestres, tá? Mestres é mestres, pastores é pastores, mestres é mestres. Isso que eu estou falando aqui está dentro do perfil de mestre, não de pastor, ok? Que virão, né? Deus vai escolher as pessoas do tempo do fim, mestres, pessoas desconhecidas, que virão na unção de Moisés e Elias para ensinar a igreja a voltar ao primeiro amor e assim resgatar a sã doutrina dos apóstolos, tá? Que fora adulterada pelos últimos apóstolos, ou pelos que foram chegando, né? Os apóstolos foram morrendo, os discípulos deles também foram morrendo, aí foram surgindo novos, né? Que podemos dizer que são apóstolos e pastores transfigurados em anjos de luz, mas que estão a serviço de Satanás, tá? Isso nós estamos vendo aí, isso está diante dos nossos olhos, não sou eu quem estou falando, a Bíblia fala, e isso é real hoje em dia, ok? Observe que, quando terminar os 1260 dias, que é o tempo da grande tribulação, a igreja e as nações que estavam guardados e protegidos por Deus nesse deserto dos povos terão situações diferentes que eu explico assim. Olha só, o pessoal está guardado então. A igreja e as nações estão guardados no deserto de esconderijo, tá? E quando terminar isso, vão ter situações diferentes, tá? A igreja e as nações, situações diferentes, que eu explico assim. Veja só para você entender, isso aqui é muito forte. A igreja fiel será arrebatada, né, quando acabar essa grande tribulação, ela será arrebatada para os ares
na vinda de Cristo, junto com os mortos salvos, ressuscitados na primeira ressurreição, para em seguida descer com Cristo para a batalha do Armagedon, que é a primeira fase da guerra Gog-Magog, tá? Isso para a igreja, que está escondida nos desertos de esconderijo. Quando acabar a tribulação, Jesus vem, arrebata ela e desce com ela para a guerra de Gog-Magog no Armagedon. E as nações, tá? E as nações que não são bodes, mas são ovelhas, nota que bodes são as pessoas rebeldes, mas não são ovelhas, né? Os bodes, que são pessoas, tá? Para você ver quem são as ovelhas, ou que são os bodes, né? Não colocaram a marca da besta, nem adoraram sua imagem, nem se uniram com o exército da besta no Armagedon. E por ser pessoas de princípios morais e éticos, tá? Que agradam a Deus, embora não tenham recebido Cristo como Senhor e Salvador, mesmo assim, tá? São chamadas de ovelhas, tá? São chamadas de ovelhas. Deus as juntou com a igreja nesse lugar de esconderijo e quando terminar esses 1260 dias, tá? Que é a grande tribulação, essas pessoas, tá? Serão julgadas por Cristo no tribunal de Cristo, ok? E então serão salvas, tá? Como ovelhas, como nações que não usaram a marca da besta, nem adoraram a imagem da besta anticristo. Aí elas serão guardadas e vão ser permitidas entrarem no milênio. E a igreja vai entrar no milênio glorificada quando terminar todos esses fatos escatológicos, inclusive quando acabar os 1260 dias, ela será guardada e levada para o milênio. Acabou o esconderijo, o deserto, onde ela é escondida, Deus vai arrebatar e levar para o milênio. Antes, claro, vai ter as bodas, ou seja, vai ter o boda, não esquece, vai ter a batalha do Armagedon, ok? E aí, então, todos estarão no milênio, a igreja glorificada e as nações que são as ovelhas. Então, é isso. Sai dela, povo meu, né? A igreja terá final feliz, as nações terão final feliz quando terminar esse lugar de esconderijo de 1260 dias, ok? Final feliz para as nações e para a igreja de Cristo. Ok, pessoal? Um abraço, um beijo no coração. Gostou do conteúdo? Então dê o seu joinha, compartilha com os seus amigos, ok? Shalom, shalom, Baruch Hashem. Até o próximo vídeo.